Nesta aula, nós iremos falar sobre como funcionam as interações. Nossas relações nada mais são do que interações. E é importante nós lembrarmos que nós estamos todo o tempo interagindo com nós mesmos, com os ambientes e com as outras pessoas. E como acontece essa interação? Essa interação, ela acontece em diferentes níveis. Ela acontece fisicamente, energeticamente, mentalmente e emocionalmente. Então nós interagimos de diferentes maneiras com as situações, com as outras pessoas, com nós mesmos e com os ambientes. É importante nós aprendermos a interagir de uma maneira saudável. E o que eu quero dizer com isso? Que toda vez que eu estou vivendo uma situação, aquilo ali vai gerar uma determinada interação com o meu mundo interno. Então, eu absorvo aquela situação, aquilo ali vai gerar uma reação e eu vou responder de uma determinada maneira. E como funciona essa interação vai determinar como eu consigo lidar ou não com aquela situação ou com uma pessoa. A pessoa faz um comentário, eu absorvo aquele comentário e tenho uma reação àquele comentário daquela pessoa. E isso acontece no meu corpo físico, no meu corpo energético, no meu corpo mental e no meu corpo emocional, gerando uma química no meu corpo, gerando um determinado tipo de energia, despertando um determinado tipo de energia, me conduzindo a determinados tipos de pensamento e despertando algumas emoções. Então, toda a interação, ela acontece desta maneira e eu preciso aprender a enxergar, a perceber como eu interajo com determinadas situações, com determinadas pessoas, com determinados ambientes, para que assim eu possa aprender a lidar com tudo isso. Porque o que me faz sofrer é uma interação que no meu entendimento, e que muitas vezes isso pode acontecer até de uma maneira inconsciente, me desequilibra. Ou gera uma emoção negativa, ou gera um pensamento repetitivo, ou desperta uma energia desequilibrada, ou gera um desconforto no meu corpo. No momento em que eu tenho o autoconhecimento e percebo como funcionam essas interações, eu tenho a possibilidade de tomar conta dessas reações. Eu tenho a possibilidade de controlar a maneira como eu interajo. Eu já falei em aulas anteriores, nós não temos o controle sobre as situações, nem sobre o ambiente e muito menos sobre as outras pessoas. Nós temos o controle sobre nós mesmos, então nós temos que nos dedicar a esse autocontrole, a esse autogerenciamento, porque a busca do controle das outras pessoas ou de tudo que está lá fora é apenas uma ilusão, é uma perda de tempo, porque eu nunca vou conseguir controlar o outro. Eu nunca vou fazer com que o outro mude porque eu quero que ele mude. Eu nunca vou impedir que uma situação aconteça simplesmente porque eu não quero que ela aconteça. Então, o mais inteligente, o mais eficiente é que eu aprenda a me autocontrolar, a me autogerenciar e assim eu consiga lidar com estas interações que estão acontecendo o tempo inteiro. Eu estou a todo momento interagindo com outras pessoas, interagindo com as situações que acontecem na minha vida, estou interagindo com os ambientes e comigo mesmo. Então, eu preciso estar consciente, eu preciso ter uma percepção clara de como funcionam essas interações. E no momento em que isso acontecer, eu consigo me gerenciar e eu consigo tornar essas interações ainda mais saudáveis. Por quê? Porque eu consigo me autocontrolar, eu consigo, em um primeiro momento, antever o que vai acontecer,
porque a gente se repete muito, o nosso comportamento, ele acontece de uma maneira repetitiva, e quando nós estamos nessa jornada do autoconhecimento, algo muito interessante é justamente o fato de que a gente se repete, porque isso nos dá a oportunidade de que, se na primeira vez eu não me dei conta, talvez eu me dê conta na segunda, ou na terceira, ou na 10ª, ou na 20ª vez. Mas se eu estou nessa busca do autoconhecimento, vai chegar em um momento em que eu vou sim perceber, em que eu vou sim me dar conta de quais são as interações que não são saudáveis, o que não está me fazendo bem, o que eu preciso transformar, o que eu preciso mudar, quais são as reações que estão ativando emoções, pensamentos ou energias negativas no meu mundo interno. Então eu começo a enxergar, eu começo a perceber como funcionam essas interações, como eu reajo a determinadas pessoas, como eu reajo a determinados ambientes, como eu reajo em relação a mim mesmo em determinadas situações, porque, por exemplo, eu tenho uma conversa interna e talvez a gente não tenha observado esse fato, mas a pessoa com quem a gente mais conversa é com nós mesmos. E na grande maioria das vezes a gente não para observar, a gente não para perceber como é essa conversa interna. Quais são as palavras que eu uso? Eu sou muito agressivo? Eu sou muito duro comigo? Ou eu sou suave? Eu sou compassivo? Como é essa minha conversa interna? Então, no momento em que eu estou nessa jornada do autoconhecimento, em que eu estou em busca de entender como funcionam essas interações, eu começo a perceber como eu reajo a pessoas, a situações, a ambientes, como eu reajo em relação às minhas reações, porque no momento em que, por exemplo, eu tenho uma reação impulsiva, logo após essa reação impulsiva, eu vou ter um julgamento de mim mesmo. Então, eu encaro isso de maneira tranquila, eu me culpo, eu me julgo, eu me critico. Como é que funciona essa interação comigo mesmo? Como é que eu me enxergo? Como é que eu me relaciono comigo mesmo? Então, é extremamente importante eu me observar, eu me perceber ao longo dos meus dias, eu me programar, me autoprogramar com a intenção de estar em busca desse autoentendimento. Eu quero me conhecer, eu quero perceber como é que eu funciono, eu quero entender quais são os meus padrões, o que não está me fazendo bem, quais são as pessoas que não me fazem bem, quais são os ambientes que não me fazem bem, quais são as situações que não me fazem bem. E eu preciso perceber isso não para fugir. Não porque eu quero fugir dessa pessoa, porque eu quero me isolar dessa pessoa, mas para conseguir melhorar. Para melhorar essa relação, para melhorar a maneira como eu encaro uma determinada situação. Então eu quero enxergar, eu quero perceber, eu quero entender, não para fugir, não para negar, não para abafar o que eu sinto ou o que eu penso, mas sim para encarar de frente e para conseguir transformar, para conseguir mudar o que não está me fazendo bem. Tem aquela história da Arte da Guerra que diz que os meus amigos eu mantenho próximo, os meus inimigos eu mantenho mais próximo ainda. Então eu preciso conhecer esses meus inimigos internos, me tornar íntimo deles. Então eu tenho que entender o que realmente não está me fazendo bem nas minhas relações, tenho que me aproximar disso, dessas sensações internas, dessas emoções negativas, desses pensamentos repetitivos, para que eu possa me curar. E assim, consequentemente, eu curo essas relações que não estão me fazendo bem. É extremamente importante eu conhecer estes meus monstrinhos internos. Então, se tem uma pessoa que te irrita, se tem uma pessoa que te tira do sério, não te afasta dela. Ou não tenta negar o que tu está sentindo. Te aproxima dessa emoção, te aproxima desse pensamento. Por mais que em um primeiro momento isso seja sofrido, isso precisa acontecer, porque tu precisa entender, tu precisa perceber tudo o que acontece no teu mundo interno
nessas situações, nessas relações que tu considera como relações não saudáveis, como relações difíceis. Então, por exemplo, tu tem uma relação difícil com um colega de trabalho. Aquela pessoa faz comentários que te irritam, faz comentários que te tiram do sério. Tu não deve te afastar dessa pessoa, porque daqui a pouco vai aparecer uma outra pessoa que vai cumprir o mesmo papel do que esse teu colega de trabalho. Tu afastou aquela pessoa, tu não convive mais com ela, mas aquela reação, aquele comportamento ainda está aqui dentro. Então daqui a pouco ele vai se despertar. Alguma outra pessoa vai ativar esse gatilho, porque esse gatilho ainda existe dentro de ti. Então o que precisa ser feito? Tu não vai te isolar, tu não vai te afastar dessa pessoa e nem negar o que tu está sentindo ou está pensando. Tu vai mergulhar nessa situação, tu vai mergulhar nessa relação buscando um autoentendimento, buscando perceber como é que tu funciona, por que aquilo ali acontece. Por que o comentário daquela pessoa te tira do sério? O que está por detrás disso? Porque não é o que a pessoa fala, mas é o que aquilo ali desperta dentro de ti. Então, por que acontece esse despertar de uma determinada emoção, de um determinado pensamento que te traz um sofrimento, que te gera um desconforto, que te tira do sério, que te deixa com raiva? Então, no momento em que tu começa a observar, em que tu começa a perceber como funciona todo esse mecanismo, tu vai começar a diminuir os efeitos negativos desse mecanismo, os efeitos negativos desse padrão, desse condicionamento, dessa interação que não está te fazendo bem. Por quê? Porque no momento em que nós temos clareza de como nós funcionamos, nós podemos dizer que nós então temos a consciência de como funciona aquela relação. Então eu tenho consciência do que a minha relação com aquele colega de trabalho gera no meu corpo físico, no meu corpo energético, no meu corpo mental e no meu corpo emocional. No momento em que eu tenho esse entendimento, no momento em que eu tenho essa consciência, eu dissipo os efeitos negativos daquela interação. Tá, Gabi, é tão simples assim, pelo simples fato de eu me dar conta, já deixa de existir toda essa negatividade, já deixa de existir toda essa incomodação que essa pessoa me gera? Sim. Por quê? Porque é justamente pelo fato de nós vivermos muito no piloto automático e de não nos observarmos, de não percebermos como funcionam estes mecanismos internos, é que nós temos estas reações negativas. Então, parece ser muito fácil e realmente é muito simples, mas tu te manter consciente, tu observar e tu perceber como tu funciona, exige um esforço, exige uma atenção, exige uma concentração dentro de ti mesmo e de como tudo isso funciona. Então, nós precisamos sim entender e saber como funcionam essas interações e é importante tu observar como tu reage fisicamente, energeticamente, mentalmente e emocionalmente a essas pessoas, a essas relações. Então, te mantém alinhado a essa intenção de, ao longo do teu dia, perceber como funcionam essas interações para que tu possa curar as tuas relações. Nos vemos na nossa próxima aula.